Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom ouvir que a nossa resposta é viver por fé, porque vivemos de milagre, dia após dia. Só de você estar aqui nessa manhã já é um milagre, amém? Porque levantarmos num frio desse, como o pastor Humberto falou, ó, tá frio, mas o Senhor nos aquece, amém? Ele é aquele que me aquece, que te aquece. Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ouvir hoje da parte do Senhor um homem que viveu por meio da fé. Você vai abrir em Gênesis 12. Mas eu ia pedir também ao irmão da mídia, à irmã querida, Deus abençoe, que você também abra aí, minha irmã, por favor, Hebreus 11. Deus é aquele que quer que eu e você vivamos por fé, amém? E viver no limite da fé é olhar para aquilo que te faz se ver limitado, impossibilitado por aquilo que você olha e não consegue fazer através das tuas forças, mas o Senhor é aquele que faz em você, por meio de você, para a glória dele, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, o que você veio buscar de Deus nessa manhã? O que você tem esperado da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Nós temos Deus, irmãos. Você crê nisso? Fala comigo. Eu tenho um Deus que é todo poderoso. Ele não é poderoso não, ele é todo poderoso. Amém? Agora nós vamos à leitura que diz em Gênesis capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Repita comigo: era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus, eis aí a leitura da tua palavra. A tua ungida, Deus, já orou pela minha vida juntamente com a tua igreja. Eu me coloco totalmente submetida, Senhor, àquilo que tu queres comunicar conosco nessa manhã. Que o nosso coração possa ser terra fértil, Senhor, para produzir o fruto que tu queres, Deus, no tempo determinado. E que a nossa fé nesta manhã possa ser aumentada por meio dessa palavra que há de ser ministrada. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podei vos assentar. O Senhor é aquele, irmãos, que para trabalhar a fé na minha vida e na sua, por vezes, e por não dizer, quando refletimos na palavra de Deus, o Senhor por vezes mexe em todas as áreas da nossa vida. Porque
A fé é algo que para ela realmente ser reavivada, reacendida, ela ser aumentada na minha vida e na sua, ela precisa movimentar-se. E não tem como a minha vida ter uma fé aumentada diante da presença de Deus se o Senhor não mexer em algumas coisas na minha vida e na sua. E o tema da palavra de Deus para a minha vida e para a sua nessa manhã diz assim: se você quer ver mudança, permita Deus mexer nas suas estruturas. Porque viver por fé, viver a cada dia, querendo que a fé nossa seja reanimada, realimentada, é permitir que Deus mexa na minha estrutura e na sua estrutura. E se nos últimos dias algumas coisas têm estado de maneira que você tem olhado e falado: Senhor, não está do jeito que eu quero. Não está como eu quero, não está como eu planejei, não está caminhando como eu tracei, fiz planejamento, fiz um checklist do que eu gostaria, Senhor, mas está tudo mexido de maneira que eu não estou entendendo. Mas Deus nessa manhã diz para mim e para você: se você quer ver mudanças, permita Deus mexer nas suas estruturas. Porque a palavra de Deus diz que Abrão aqui no tempo desse texto, ele estava, irmãos, no conforto do seu habitat. Ele estava diante daqueles pelos quais, aparentemente para ele, lhe dava segurança. Abrão estava ali diante de tudo aquilo que aos seus olhos poderia ser para ele possível solução para os seus problemas. Abrão estava ali diante de pessoas que poderia ser para ele em determinado tempo socorro. Abrão estava ali se sentindo seguro. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, Deus olha para mim e para você e diz assim: quem tem sido verdadeiramente a tua segurança? A minha palavra, o que eu tenho te dito, aquilo que eu tenho prometido na tua vida, ou o teu checklist, o teu planejamento, aquilo que você traçou para você? Deus estava ali mexendo com toda a estrutura de vida de Abrão, porque Ele queria fazer coisa nova. Deus quer fazer coisa nova na minha vida e na tua. E para Ele fazer coisa nova, Ele vai precisar tirar você de alguns lugares. Ele vai precisar movimentar você do teu território. Porque às vezes, irmãos, fixamos território, fazemos planejamento e o Senhor quer mexer em algumas coisas. E diz a palavra do Senhor no verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai. É hora de movimento, Abrão. Você vai sair do teu conforto. Você vai sair daquilo que você gerou de planejamento, de expectativa. As coisas não vão caminhar como você quer, mas agora você vai entrar na rota que eu quero. Portanto, é necessário você sair. Eu não sei como tem andado a tua vida, nem sei como e o que você tem planejado e como tem sido os meios pelos quais você tem traçado rotas para que a sua vida caminhe. Só sei que o meu Deus e o teu Deus, para trazer o melhor dessa terra para a minha vida e para a tua, por vezes vai dar ordens para vocês como deu para Abraão. E para que você se permita Deus mexer nas suas estruturas, uma das coisas que você precisa fazer é estar pronto a ouvir o que Deus tem a dizer do que vai fazer. Será que você realmente está pronto a ouvir o que Deus tem a dizer para você do que vai fazer? Abrão estava ali num território em que existiam outros tipos de interferências espirituais. O território pelo qual Abrão estava ofuscando o que o Deus Todo-Poderoso queria falar com ele. Porque
Por vezes, irmãos, estamos em territórios que está bloqueando, ofuscando, tapando os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar. Qual tem sido o território que você tem estado hoje? Será que o território que você tem estado hoje são os teus problemas? Que está tapando os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para você? Será que o território que você está hoje é os problemas da tua parentela, dos teus vizinhos? Daquilo que tem te perseguido, sido para você afronta? Será que o teu território hoje é a tua enfermidade ou as enfermidades que têm se instaurado e que você hoje tem a todo tempo gastado dinheiro em remédios? Será que o teu território hoje é o teu conflito matrimonial ou os problemas que você tem tentado resolver que os teus filhos têm gerado? Mas nessa manhã o Senhor está falando para mim, para você, esteja pronto para ouvir o que eu tenho a te dizer. Eu vou mexer no teu ambiente geográfico, territorial. Eu preciso tirar você dessa zona onde você está com os teus pés afixados. Vou mexer no teu ambiente territorial. Preciso que você saia da onde você está. Não quero mais interferências para que você me ouça. Eu queria, por favor, pedir à mídia, coloca, por favor, em Josué 24, versículo 2 e verso 3. Abraão precisava sair, irmãos, assim como eu e você, para que Deus pudesse fazer mudanças. Josué 24, verso 2 e verso 3, por favor. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitavam vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Verso de número 3. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. O Senhor precisou tirar Abraão do ambiente geográfico, territorial que ele estava, porque era um ambiente onde outros deuses ali falavam mais alto. Havia interferência espiritual sobre o que Deus queria fazer na vida de Abraão. Quais têm sido as interferências que você tem fixado o teu pé num território de ambiente onde outras coisas têm falado mais alto do que a voz de Deus? Deus está falando para mim e para você nessa manhã: olha, você precisa estar pronto para ouvir o que eu tenho para te dizer e o que eu tenho para fazer na tua vida. Eu vou mexer no teu ambiente geográfico, eu vou mexer também nas possibilidades que você tem de socorro humano, porque eu vou te dizer: sai da tua terra, ambiente geográfico, ambiente territorial, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Ou seja, eu vou ter que mexer nas possibilidades que você pode ter de socorro humano. Vou ter que mexer nas tuas relações afetivas. Para quê? Para que você entenda que você tem que depender de mim, Abraão. É de mim que você tem que depender. Então não se queixe nem fique choroso quando você precisa de alguma situação ser resolvida e ninguém te ajuda. Ninguém vai lá e faz um saque rápido no Banco Itaú para solucionar aquela dívida que você tem para pagar. Porque o Senhor está me dizendo, te dizendo nessa manhã: eu preciso tirar você dessa zona porque eu quero falar contigo para que você dependa de mim. Somente de mim. Existiam muitas interferências ali. E andar por fé, irmãos, é depender do Senhor. Ter a fé aumentada é ouvir muitas vezes o silêncio ao redor de ninguém estendendo a mão para te ajudar. Não é porque ele não é bom, não é porque ele foi egoísta, é porque o Senhor não quis. É porque o Senhor falou: não, ela precisa depender de mim. Então agora feche os teus olhos, porque eu não quero que você ajude ela. Não quero que faça, porque eu é que vou fazer por ele. Então, por favor, não se intrometa, porque quem está fazendo sou eu. É assim.
Quando Deus tem um plano na vida de um homem, um plano na vida de uma mulher, Ele vai mexer em algumas circunstâncias nossas. E ali o Senhor estava tirando de Abraão toda a possibilidade de socorro humano, porque afinal de contas, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente corre para quem? Para o parente mais perto, não é? Para alguém que a gente pode pedir socorro, pode pedir ajuda. E ali estava sendo mexido nas relações afetivas de Abraão. Sabe por quê, irmãos? Às vezes o Senhor quer andar comigo e contigo, mas tem muita interferência. Tem muita gente dando a mão para você, para caminhar com você e talvez para te levar para lugar errado. Mas o Senhor é aquele que quer te dar a mão e dizer: vem caminhar comigo, Abraão, porque agora é você e eu. Agora é você e eu, não é mais aqueles que podem te dar socorro, não é mais aqueles que podem dar para você uma relação afetiva de consolo, não, porque eu agora quero assumir a tua paternidade. Por isso que eu estou dizendo, Abraão, sai da terra de teu pai, porque a paternidade agora vai ser minha. Acabou, chegou a hora de crescer, chegou a hora de amadurecer, porque eu quero te fazer de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. É hora de ser grande, Abraão. Sai da onde você está. Não dá mais. Josué 24:4, coloca para mim, minha amada. E depois Isaías 41, verso 13, verso 14. Josué 24:4, e a Isaac dei a Jacó, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir, ou seja, aquilo que Deus havia de fazer na vida de Abraão, que se tornou aqui Abraão, era muito grandioso, estava além daquilo que ele poderia alcançar pelas vistas, assim como eu e você, a minha vista, a minha visão, a sua visão é limitada para conseguir alcançar o que o Senhor tem de futuro para a minha vida e para a tua. Haja vista que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor me ama e te ama. Então, os seus olhos não conseguem alcançar. Mas é necessário que você saia e viva por fé. Porque nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. E o Senhor quer fazer com que a minha visão e a sua visão seja com lente de aumento nessa manhã. E enxergar pela visão da palavra. Isaías 41, verso 13 e verso 14, minha amada. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É como se Deus dissesse para Abraão assim: Abraão, só sai, porque eu vou te guiar. Não vai ser agora pelas tuas vistas, não vai ser agora por aqueles que você olhou e falou: esse pode me ajudar, essa vai ser o meu recurso, esse aqui é o meu pai que está perto de mim, em qualquer momento pode estar no meu socorro. Não, Abraão, agora eu vou te tomar pela tua mão direita e vou te guiar pela minha vista. Diz a palavra do Senhor em Salmo, obrigado minha irmã, Deus abençoe. Salmo 32:8, instruir-te-ei. Obrigado, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deus só falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Que terra, Deus? Não se importe, deixa lá minha irmã, porque eu sou aquele que te instruirei, te ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Tu não sabe, Abraão, mas eu estou dizendo: eu vou te ensinar, guiar-te-ei com os meus olhos. Não vai ser mais os teus olhos, vai ser os meus. Como assim, Deus? Viver por fé. Mas como? Andar comigo. Mas, Senhor, é necessário. Mas Deus deixa... Não, eu preciso assumir tua paternidade. Agora é eu e você. Repita comigo: Deus quer assumir a minha paternidade. Então, que eu possa ser um filho obediente.
Se você quer ver mudança, permita Deus mexer nas suas estruturas. Esteja pronto a ouvir o que Deus tem a dizer do que vai fazer. Segunda coisa, creia, o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. O verso 2 e o verso 3 diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Far-te-ei, eu falo e faço, seu papel só é crer. Eu falo e faço, o seu papel só é crer. Quando nós falamos sobre a questão da paternidade, e nós vamos buscar algumas traduções que falam sobre Abrão, o termo Abrão, a nomenclatura do nome dele, Abrão, é como se fosse, irmãos, algo de pesquisa, quando a gente estuda, que o pai deu, no sentido de significar pai elevado, pai numeroso, pai exaltado, pai nobre, como se fosse algo que, como Terá, o pai de Abrão, era um homem de posição na época, era como se o pai Terá tivesse declarado: ó, você vai ser um homem honroso, mediante aquilo que eu sou e represento nessa terra. Mas aqui era Deus mudando tudo. Você vai ser honroso, Abrão, porque eu, teu pai, o teu Deus, vou te fazer pai de multidão. Se foi lançado sobre ti algo da tua paternidade, da tua herança biológica, eu estou dizendo algo além. Eu te engrandecerei o nome. O que você tem se visto como um servo de Deus? Tem se apropriado daquilo que falam de ti? Daquilo que declaram ao teu respeito? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: creia que o que Deus fala, Ele cumpre. Far-te-ei, eu estou dizendo, eu garanto, não temas que eu te ajudo. Quem está dizendo sou eu, o eu sou, diz o Senhor. É o Senhor assumindo toda a responsabilidade e todos os riscos que Abrão estava correndo. Porque diz a palavra do Senhor que quando Abrão sai e que ele chega onde? Na terra dos cananeus. O versículo de número 6 fala isso. Chegou na terra dos cananeus. Havia perigos ao redor. Havia ameaças ao redor. Havia gente violenta ao redor. Havia muitos riscos, como eu e você, por vezes, quando vamos ouvir uma determinação da parte do Pai, que o Senhor mandou você fazer, o Senhor mandou você agir, o Senhor já deu todas as confirmações na palavra, já falou contigo em sonho, porque Deus se manifestou, Ele tem as maneiras de se manifestar, e se manifestou também para muitos homens através de sonho. Deus tem os seus modos operantes de fazer, de falar e de agir, que nós sabemos que muitas vezes não compreendemos, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você até volta atrás, mas Deus não. Você até recua, mas Deus não. Você até tem medo, mas Deus não, e Ele me cobra e te recobre agora de amor. O amor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida lança fora todo medo, que todo medo da minha vida e da tua vida nessa manhã seja dissipado pelo poder da palavra, que é poder de Deus na minha vida e na tua. O que você tem temido? Deus está dizendo: creia no que eu te digo, creia no que eu te falo. Se eu disse para você que eu far-te-ei uma grande nação, Abrão, se eu disse para você que eu vou te abençoar, que eu vou te engrandecer, basta você ser uma bênção, ser tu uma bênção.
O teu papel só é ser uma bênção, Abraão. Eu estou dizendo para você, o teu papel só é crer. Crer é entregar-se sem reservas. O que está te prendendo? O que está virando âncora? Que está prendendo o seu barco de avançar. Ele é o timoneiro. Ele está na frente. Ele está guiando o seu barco. Não temas os ventos, os mares. Não tema que eu te ajudo, diz o Senhor. Não tenha medo do tratamento. Não tenha medo do processo. Eu sou contigo. Eu te esforço e te ajudo. Não tenha medo. O Senhor é aquele que me abençoa e te abençoa nessa manhã. Números 23, por favor, me ajude, minha querida. 19 ao 23, número 23. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Existem outras versões, irmãos, que tem versões que eu não gosto particularmente dessa versão. Pode passar. Pois contra Jacó não vale o encantamento, nem adivinhação contra Israel. Contra a tua vida não vale encantamento. Pode botar na boca do sapo, na boca do leão, na boca de quem for. Mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que vela pela minha vida e pela tua. Ele pode até permitir você passar pelo vale, porque Ele quer te reerguer como ergueu Jó. Lembra de Jó? Foi aquele que o próprio adversário foi diante de Deus, ó. Toca nele, porque ele vai te negar. O próprio adversário pedindo a vida. O próprio adversário pedindo para abalar a estrutura de Jó. O próprio adversário pedindo para que a fé que Deus colocou no coração de Jó fosse abalada. Mas diante de tudo aquilo, Jó disse: eis que o meu Redentor vive e em breve se levantará. O meu Redentor e o teu Redentor vive, irmãos. Continua, é o mesmo de Jó do passado, é o mesmo de Abraão e é o mesmo meu e da tua vida. É o mesmo Deus. Ele há de se levantar. Se ele falou que não vale encantamento, não vale. E o Espírito Santo está me fazendo lembrar algo aqui. Eu sempre, independente de tudo que Deus já me colocou para fazer, e guarde isso no seu coração, faça tudo para Deus, mas volte para o lugar onde você tem que estar. Abrão saiu, foi para onde Deus mandou. Mas diz a palavra de Deus que ele caminhava, mas de tempos em tempos ele parava para levantar altar e orar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Faça tudo, mas se prostre. Faça tudo, mas ore. Faça tudo, mas busque. Porque independente de todas as coisas, nós fomos chamados para adorar o Senhor, para engrandecer o nome dEle. Maior é o Deus Todo-Poderoso na minha vida e na tua. Porque tudo que Ele manda você fazer é buscar Ele. É estar diante dele para ouvi-lo, todos os planos que ele quer realizar na tua vida. E houve um tempo na minha vida em que eu tive que viver uma luta por permissão do Eterno. Foi logo depois que eu tive meu primeiro filho. E eu passei por um vento, irmãos, de enfermidade. E às vezes você se confronta e pensa assim: mas
Ai, Senhor, estou fazendo tudo certinho. Eu fiz o que o Senhor me mandou. Saí da minha terra, da minha parentela. Continuo orando, mas por que tu permitiu isso? Porque tem horas que Ele quer levantar você como troféu diante de Satanás e vai dizer assim: ela não vai recuar, ele não vai recuar, ele e ela vão continuar caminhando. Você vai ver, eu vou te mostrar. Permito, pode tocar nele, pode tocar nela. E ali eu tive uma enfermidade que eu ia e voltava do hospital com um bebê pequeno para amamentar, tive febre e umas coisas esquisitas. E não deixava de orar e clamava a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Trabalha na minha vida. Senhor, o que está acontecendo? Me revela. Fala comigo, Jesus. Não me deixa sem ouvir tua voz, não. Tu prometeu coisas grandiosas através da minha herança. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Até que Deus me mostrou em visão uma obra de feitiçaria contra a minha vida e me mostrou a pessoa. Parentela. Por isso que eu falo que tem horas que Deus vai tirar você de alguns lugares para que Ele possa agir na tua vida e falar contigo. E estava fazendo coisa para me matar meu bebê. Olha isso. Mas a palavra de Deus diz: não vale encantamento. Pode até fazer, eu posso até permitir, mas até o tempo que eu determinar. E naquele dia, depois do dia seguinte, eu fui clamar ao Senhor. Falei: Jesus, na minha vida não vale encantamento. Tu me mostrou para me dar livramento. Tu me mostrou para que eu ore mais. Então eu vou clamar o teu nome. Clamei o nome de Jesus. Clamei, irmãs. E saiu aquela coisa, eu senti assim. E ali eu vi coisas grandiosas acontecerem na minha vida. A partir dali eu fui batizada no Espírito Santo e outras coisas foram acrescidas da parte de Deus. É Deus dizendo assim: não temas que eu te ajudo. Você pode até passar. Eu posso até permitir tocar em você como eu permiti tocar em Jó. Mas não fique confundido, porque eu não te deixo confundido. Eu digo para você: eu te esforço e te ajudo. Tem coisas que nós vivemos que nós não entendemos. Somos servos, fazemos tudo certinho, porque o próprio Deus declarou de Jó: tá vendo meu servo Jó? Homem íntegro e reto que se desvia do mal. Deus está dando testemunho da minha vida e da tua no céu. Não recue, não volte atrás, creia. O que Deus falou, Ele vai fazer. Josué 24:3, minha irmã. E Gênesis 17, do 1 ao 9. Josué 24:3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Quando você toma algo, tomei este sapato, tomei. É Deus dizendo: eu mesmo peguei com as minhas mãos e guiei, o fiz andar, o direcionei. Ele é aquele que te toma pela mão. Se sinta guiado por Deus nessa manhã. Se sinta cuidado por Ele nesta manhã. Gênesis 17, o verso 1 diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Ele disse Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque existiam outros deuses que Abraão conheceu. Mediante o que nós lemos em Josué, existiam outros deuses que ficticiamente eles achavam que estava fazendo algo por eles, mas era a misericórdia e o amor de Deus regendo todo aquele povo, toda aquela gente, inclusive Abraão. Por isso que o Senhor falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o único que tenho todo o poder para fazer. E porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é contigo, e será o pai de
será o pai de uma multidão de nações. O conserto do Senhor era com ele. O que Deus tem contigo é contigo. O que Deus fala para você é para você. O que Deus prometeu a você é a você. Porque por vezes, irmãos, até queremos e o Senhor até abençoa, porque Ele acaba abençoando. Diz a palavra do Senhor que quando a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou todo aquele território, tudo aquilo que estava ao redor, porque o Senhor assim quis fazer, porque Ele é Deus que abençoa. Mas existem momentos que é algo para mim e para você. É específico. Ele está falando no coletivo aqui conosco, mas ele é específico. Ele sabe o que você está entendendo agora individualmente. Aquilo que ele quer falar contigo. E aqui nesse texto de Gênesis 17, do 1 ao 9, fala que se passa 14 anos. Quando Deus chama ele, aqui o texto de Gênesis 12, ele tinha 75 anos. E quando ele fala aqui, ele estava com 99. Passa-se 14 anos. E ele já tinha tido Ismael. Mas diz o texto da palavra do Senhor, em Gênesis 17, que o Senhor falou, ó, eu vou até abençoar Ismael, mas eu vou te dar Isaque. Vai ser de Sara, não vai ser de outra. Você quis até dar o teu jeitinho com Sara, vocês quiseram dar o jeito de vocês. Porque às vezes, irmãos, nós interferimos no agir de Deus e queremos dar o nosso jeito. Mas quando Deus tem algo para cumprir, pode passar o tempo que for, e Ele nos leva no limite mesmo. Ele levou a vida de Abraão e de Sara, porque antes era Abrão e antes era Sarai, ou seja, estava dentro do limite deles, da possibilidade deles, mas o Senhor levou além, o Senhor levou eles lá no limite, ó, quando toda a estrutura física humana não tem condição. Naquele grande dia, eu acho que alguns de nós podem até perguntar, Senhor, por que o Senhor deixou Abraão e eu ir até o meu limite? Por que, Senhor? Pode ser que até alguns de nós perguntem e o Senhor venha responder, pode ser que não. Mas se Ele fosse um Deus para se entender, Ele não seria Deus, irmãos. Em parte sabemos, diz a palavra, e em parte conhecemos. Nós somos limitados. Portanto, viva só o que Deus tem te prometido e creia. Não queira entender não, porque talvez se você quiser entender, você vai ficar meio... Queira não, só se lance. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir pela minha vida e pela tua. Se Ele tem promessa, Ele há de cumprir. Esteja pronto a ouvir o que Deus tem a dizer do que vai fazer. Creia o que Deus fala, Ele cumpre. E por último, obedeça pela fé para veres mudança. Obedeça pela fé para veres mudança. Não olhe para o tempo, diz a palavra do Senhor do verso 4 ao 5, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló, e Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ou seja, não olhe para o seu tempo de idade, para a incerteza, porque afinal de contas já era 75 anos, precisava ali aprender a remodelar tudo que tinha aprendido na sua vida cultural lá dos seus pais. Não tenha medo, não olhe para a sua idade, faça o que Deus te mandou, obedeça pela fé e veja Deus fazer mudança, se você quer ver mudança. As incertezas, Deus dá conta. Se Ele te mandou, Ele vai dar conta. Ali existia, irmãos, o peso do tempo, do cronos, do tempo do homem, do relógio do homem. Mas olhe para o Kairos, o tempo de Deus.
Hora de movimentar-se em direção ao novo de Deus. Tomou Abrão, a Sarai, sua mulher, e foram com as almas que o Senhor já tinha dado a ele, com tudo que o Senhor já tinha dado a ele, e foram para a terra de Canaã. Não se preocupa não, que teu destino está garantido pelo Eterno. Não se preocupa não, o teu destino é o céu. E ele afirma: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, nunca, nunca. Nós até às vezes erramos, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou agir assim. Olha, o nunca pertence a ele, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então olhe para o Kairos, o tempo de Deus. Movimente-se em direção a ele. Não olhe para as ameaças ao seu redor. Invoque somente o nome do Senhor. E vá. Invoque o nome do Senhor. E vá. O verso 6 diz: e passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8: e moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente de Ai, e ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aqui, ele já não estava mais ouvindo. Lá na frente, Deus ouviu. Ouvindo ou não, tendo resposta no tempo que você quer ou não, continue invocando o nome do Senhor, porque no Kairos dele, ele vai fazer. Se coloque de pé nessa manhã. Eu e você fomos feitos para crer. Para de questionar o Deus que te prometeu. Se você quer ver mudança, permita Deus mexer nas suas estruturas. Deus vai botar algumas coisas fora do lugar mesmo, ou senão se já está botando. Permita, se lance. Deus, obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. Nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor, porque o Senhor anima a nossa fé nessa manhã. Muitos de nós temos clamado, pedindo mudança dentro de nós, pedindo mudança dentro da nossa casa, pedindo mudança nos problemas, na saúde. Nós temos pedido muitas coisas ao Senhor, mas precisamos estar pronto para ouvir o que o Senhor tem para dizer e crer naquilo que o Senhor vai fazer e já declarou ao nosso respeito. Portanto, nessa manhã, coloque em nós obediência para vermos, Deus, as mudanças. Coloque em nós uma fé aumentada, porque Abrão ouviu aquela ordem e Deus cumpriu tudo que o Senhor falou a respeito dele e da semente dele. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se os teus filhos ouvirem a minha voz, eu os abençoarei. Portanto, nós te pedimos nessa manhã, coloca, Senhor, na vida da nossa herança o obedecer ao Senhor, como te obedecemos, e que possamos obedecer ainda mais, Senhor. Nós te agradecemos pela tua santa palavra e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus.